Olá, você está no TV Projeção. O programa dessa semana tem um formato especial com a presença de professores do ensino médio dos colégios Projeção, Taguatinga e Guará. Eles dão dicas sobre o vestibular da UNB. Aqui nos estúdios nós temos o professor José Eduardo, de Geografia, o professor Emanuele, de Gramática, e o professor Josafá, de História. Conversamos pelo professor José Eduardo. Vestibular da UNB em julho, o que é que vai pegar na parte de Geografia? Pois bem, a gente acredita aí que o aluno projeção ele vai encontrar nessa prova da UNB temas relacionados ao crescimento populacional do Brasil. Então, o Brasil, nos últimos anos, nas 2 últimas décadas, vem enfrentando uma alteração no seu ritmo de crescimento. O país está concluindo a sua transição demográfica, ou seja, está saindo de uma situação anterior de crescimento populacional acelerado para uma situação atual de controle sobre o crescimento populacional. Então, reduziu-se as taxas de natalidade e hoje controla-se a mortalidade. Então, o Brasil está crescendo num ritmo a cada ano mais lento. E isso é reflexo da melhoria das condições sociais e econômicas do país, mas isso também acaba gerando problema. Por quê? O aumento do número de idosos no conjunto da população vai fazer com que mais cedo ou mais tarde o governo tenha que atuar no sentido de adotar medidas para sanar problemas com a previdência social e com a saúde pública. Então, essa redução do crescimento populacional do país é reflexo de melhorias, mas o governo tem que atuar aí no sentido de impedir que isso gere problemas no futuro. O aluno, então, tem que estar preparado que certamente a UNB vai exigir isso. Exatamente. Essa alteração do crescimento populacional é alvo, com certeza, de questões aí na prova do UNB no meio do ano. A gente acredita dessa forma. Ok. Professor Emanuele, gramática. O que nós podemos esperar de gramática no vestibular da UNB? Bom, tendo em vista a tendência da UNB nos últimos anos, a gente pode esperar uma prova com bastantes textos, né? E aí a gente vai ter colocação pronominal, regência, crase, concordância, tudo contextualizado. Não adianta o aluno pensar que ele vai decorar regras e ali vai ser sempre igual. Não, ele vai ter de aplicar esse conhecimento no texto. Regras gramaticais contextualizadas, né? E a gente tem a questão da literatura, dá atenção ao romantismo, que é um marco para a maioria dos teóricos literários, né? Um marco na literatura brasileira, e atenção ao modernismo. Lembrando que a UNB, nos itens, coloca sempre literatura atrelada ao contexto histórico. Sempre dá atenção a essa parte histórica, como o professor Josafá pode falar um pouquinho melhor para a gente. Professor, História na UNB, o que o aluno pode esperar? Bom, primeiramente é preciso que entenda que, dentro do contexto de história, a UNB sempre primou por não confundir memória com inteligência. Então, dentro desse aspecto, é bom que entenda que a prova da UNB ela é 50% interpretação, 50% conhecimento. E isso, demasiadamente, nós temos trabalhado com os nossos alunos dentro do que diz respeito à projeção. Outro aspecto que eu chamo a atenção é não perder o enfoque histórico, como a colega colocou, não somente no contexto da literatura, mas também não esquecendo essa ligação com geografia, assim como também música e arte, que é comum a UNB fazer isso em todos os sentidos. E uma outra coisa é que não perca também de vista a questão da civilização clássica ocidental, no caso, civilização grega, civilização romana, assim como também Idade Média, e não perder o enfoque também de uma ligação com a nova ordem internacional, com o Brasil contemporâneo e moderno, dentro desse cenário internacional. Dentro de História do Brasil, eu chamo a atenção principalmente a partir da Era Vargas, que é uma temática sempre cobrada da UNB, no que diz respeito também ao Brasil democrático, assim como também ao regime militar e o Brasil redemocratizado. Não esquecendo algumas temáticas da atualidade, principalmente no que diz respeito ao governo Lula e principalmente chamando pela questão do PAC. Isso é de fundamental importância. Professor, e a questão sempre se diz que é uma caixinha de surpresa, uma grande caixa de surpresa, o vestibular da UNB. O aluno precisa esperar realmente isso? Realmente é uma caixa de surpresas? Olha, a UNB sempre tem primado exatamente por colocar isso para nós, não somente com o aluno, né? Ou seja, é verdadeiramente uma caixinha de surpresa a partir do momento que você não acerta diretamente a temática ou qual vai ser o resultado dessa prova. Só para você ter uma ideia, há tempos passados a UNB trabalhou a temática somente História da África. Assim como também somente dando ênfase à questão da arte, do cinema ou até mesmo do teatro. Então é nessa perspectiva que a gente chama a atenção dos nossos alunos para estarem atentos em relação a esses conhecimentos gerais que a UNB sempre vai cobrar. E verdadeiramente é uma grande caixa de surpresa. Mas nesse aspecto, eu acredito que esse aluno que vai saber interpretar
com o seu conhecimento, pode ter certeza que é sucesso na certa. E é isso que nós esperamos dos nossos alunos de projeção. Pois é, nesse comentário do professor, o senhor poderia até falar em nome deles, ou se eles quiserem comentar também, o aluno do projeção, nesses primeiros 6 meses, nesse primeiro semestre, ele vai enfrentar o vestibular agora da UNB. Com tudo isso que nós conversamos aqui, o aluno está preparado, tem boas chances de sucesso? Com certeza, o aluno ele tem boas chances de sucesso na medida em que o grupo vem trabalhando as questões atuais dentro de cada conteúdo e o sistema de avaliação ele foi preparado para que o aluno se identifique com a prova da UNB. Então, o aluno, ao pegar a prova da UNB, ele vai sentir familiaridade, porque o nosso modelo no dia a dia da avaliação dentro da escola primou estar voltado para a UNB, para o PAS e para o vestibular de um modo geral. Ok? No próximo bloco, nós voltamos com mais dicas para o vestibular. O Distrito Federal tem uma faculdade que trabalha pensando no futuro, oferecendo ensino eficiente e de qualidade a milhares de pessoas, que assim como seus alunos não para de crescer e tem no sucesso deles a sua maior recompensa. Uma instituição que está presente onde você precisa. Então, já sabe que faculdade é essa? Vestibular. Agende sua data. Projeção. Pro você. Olá, nós estamos de volta com mais dicas para o vestibular da UNB. Nós temos o professor Lamartine, de música, o professor Marcelo, de física, e o professor Exelson, de matemática. Vamos começar pelo professor Lamartine. Música, o que o candidato, o que o aluno de projeção pode esperar do vestibular da UNB? Olha, esse ano nós temos o centenário, né, de Adoniran Barbosa e Noel Rosa. 2 grandes ícones aí do samba, música popular brasileira, fortíssima aí, essa contextualização que a UNB pode utilizar em relação a esses 2 grandes músicos. Um aqui, o Adoniran Barbosa, ele é descendente de imigrantes italianos, né? Então tem toda essa questão com a imigração italiana. Então na história pode ter uma questãozinha sobre isso, né? Um itemzinho lá sobre isso. E também a Noel Rosa, grande compositor brasileiro, viveu muito pouco, mas conseguiu fazer uma grande obra. Muita gente fala que ele gostaria de ter vivido muito mais para ter feito muita coisa, né? Então, essa é a grande dica. Dê uma estudada, né, sobre, nós já estamos aí estudando sobre isso, Noel Rosa, grandes compositores que a UNB gosta de pegar uma letra ou outra para contextualizar de acordo com problemas sociais que o povo brasileiro convive, o mundo inteiro, né, também pode ser aplicado ali dentro. Então, fica ligado, né, nesses tipos de tema que pode ser abordado ali. Outra coisa que eu venho trabalhando em sala de aula com os alunos aqui do Projeção é que eles podem se preocupar bastante com a questão de diferenciação de definições. Por exemplo, música erudita, música de massa, música popular. Preciso saber diferenciar isso. Também, como notação musical, o UNB trabalha dentro de química, de física, de matemática, eles já abordam na questão ali toda a contextualização. Olha, notação musical, nós vamos falar agora sobre a escala, nós vamos falar sobre altura, nós vamos falar sobre som, né? E vamos trabalhar o som na música, a contextualização é música. E o Marcelo pode falar melhor sobre a acústica, né? Que também é uma área que a UNB vem trabalhando muito, a questão da música e física. Ok, professor Marcelo, então, a bola está com o senhor. Tudo bem. Com você, como né? o próprio nome mesmo falou, né? A acústica vem sendo trabalhada bastante no vestibular da UNB e quase sempre cai acústica e conceitos relacionados até mesmo à questão da ondulatória, né? Que é o estudo mesmo das ondas, o som como uma onda, né? Também vale lembrar também uma dica aí que eu poderia dar para os alunos do Projeção, né? Que os incidentes anteriormente acontecidos, por exemplo, na Indonésia, que é o tsunami, aqueles abalos sísmicos em si, aconteceram recentemente também no Chile. E isso cai muito em questão também relacionada a esse ondulatório. Basicamente encontra o choque entre placas tectônicas, né? Que o Chile se encontra nessa região, também puxando até um gancho também para a geografia, nesse caso também. Então, cai muitos conceitos relacionados também ao ondulatório. Também poderia falar para você que, ultimamente, a preocupação da UNB tem sido também na questão da inserção de física moderna e contemporânea, que, no caso, entra conceitos, a física que é produzida no final do século XX, né?
Então entra a questão de relatividade, né, com os limites da física clássica, e também conceitos relacionados à física quântica, como efeito fotoelétrico, como já tinha cobrado, já como cobrou já em vestibulares anteriores. Ok, professor. E agora, matemática, professor Zé. Sou bicho-papão ou não é bicho-papão a matemática? Como é que o aluno tem que encarar isso, principalmente em relação ao vestibular da UNB? A matemática ela se torna um bicho-papão quando o aluno não domina a ferramenta, né, as definições, os conceitos matemáticos. O aluno tem que ficar atento que a matemática é uma ferramenta para as outras ciências. A UNB costuma utilizar bem isso, né? Então a gente costuma utilizar a matemática dentro da música, né, utilizando lá nas escalas, né, usando progressão geométrica, dentro da ondulatória, que o Marcelo acabou de citar, usando as funções trigonométricas, função seno, função cosseno, principalmente. O aluno tem que ficar atento a isso, né, saber trabalhar com valor máximo, valor mínimo de função, dentro da parte, né, dos terremotos que ele citou também, uma possibilidade é trabalhar a escala dos logaritmos, né, que também é aplicado, né, nos terremotos, no estudo dos terremotos. Então, nos logaritmos também, principalmente os logaritmos neperianos. O aluno tem que dominar as propriedades dos logaritmos para ele não ser surpreendido no momento da prova. Outro conteúdo também que o aluno tem que ficar, né, bastante ligado são a parte de análise combinatória e probabilidade, que são conteúdos que são muito fáceis de se aplicar a qualquer área de conhecimento, e a UNB costuma cobrar e vem cobrando há bastante tempo e não vai mudar. Obrigado, professores, obrigado a todos. E o TV Projeção vai ficando por aqui e volta na semana que vem com mais dicas para o vestibular. Até lá!